Boa noite, meus irmãos, que a paz do Senhor esteja em suas vidas. Mais um dia na presença do Senhor, louvando e bendizendo o seu nome. Hoje o dia que foi corrido, mas a gente, tá firme nas pisadas do Mestre. Mesmo correndo, a nossa mente não desliga do Senhor. É o que nós temos que aprender a fazer. Eu não sei vocês aí, deixa eu colocar o óculos que eu não enxergo nada. Gente, eu não enxergo, tudo embaralhado na minha frente. Boa noite Aline. Boa noite Alberto, boa noite Vanise, a todos que estão entrando aí. A paz do Senhor Jesus sobre as suas vidas. Que o Pai nos abençoe, né? Boa noite Rosane. Muita coisa está acontecendo aí, o mundo político está pegando fogo, né? Eles estão pegando fogo. Shalom, Andréia, shalom, Maria Rita. E boa noite, Suelen. O mundo político está pegando fogo, a situação está quente, né? Quente. E paz do Senhor, Tânia. Mas nós também estamos quentes, né? Quentes, porque nós estamos clamando, pedindo a Deus que tenha misericórdia de nós, da nossa nação, e que nos apresse a sua vinda, porque esse mundo aqui já tá que nem fruta no pé, né? Os passarinhos já estão comendo ela de tão madura que ela tá. Esse mundo aqui já amadureceu demais, precisa parar, né? Tá na hora de Jesus voltar, Mas a gente vai vendo os acontecimentos, né? Ontem morreu. Oh, que beleza! Glória a Deus, Alberto. Estamos quentes pelo fogo do Espírito Santo. Glória a Deus, meu irmão. Glória a Deus. Muito feliz de ouvir isso da sua boca. Glória a Jesus. Glória a Jesus. Ontem, né? Até o Alberto mandou para mim, né? Aquela moça, né? Que se chama Preta Gil, né? E eu tava vendo, tava eu e minha filha comentando aqui, né? Sobre essa menina. Ela é um exemplo para todos nós. Por que é um exemplo? Aquilo que nós não devemos falar. Palavras têm poder. Tá entendendo? Palavras têm poder. Presta atenção. Irmãos, tem um vídeo aí circulando do Vic Vanilla, né? Eu não boto fé naquele rapaz, coitado. Quem sabe, né? Deus converte ele de verdade, né? Eu não sei, né? Não tô lá. Mas ele foi embora do Brasil, né? E eu achei muito interessante um vídeo que ele colocou, né? Boa noite, Fernanda, sobre palavras. Eu sempre falo aqui, nós temos que cuidar com a nossa língua. Temos que cuidar com aquilo que a gente deseja, temos que cuidar com aquilo que a gente extravasa. Porque cada um vai dar conta daquilo que fala. E essa moça, eu não sei se vocês sabem, mas ela é filha do primeiro casamento do Gilberto Gil. E o nome dela, de nascimento, é Preta. Ela se chama Preta de verdade. O nome dela, na certidão de nascimento, é Preta, porque ela foi consagrada a uma entidade que chama Preto, né? Preto Idoso, né? Ele chama Preto Idoso, né? Não precisa falar outro nome para não dar problema. E ela foi consagrada a essa entidade do Preto Idoso. Então, por isso ela chama Preta. Eu não lembro agora o restante do nome dela. E ela foi consagrada, né? Ela aprendeu isso na vida dela. Ela aprendeu a servir entidades, né? Mas a vida vai passando, né? E as pessoas, elas vão se achando que elas são intocáveis. As pessoas vão se achando que elas vão viver a vida inteira, que o mundo conspira isso, em homenagem a ele, Por isso ela tem o nome registrado em cartório de Preta. O primeiro nome dela é Preta. E nos shows que ela fazia, né, ela mandava que as pessoas dessem a parte traseira do seu corpo, porque era muito bom, entendeu? Não precisa eu falar aqui, ser explícita, né? Vocês estão entendendo o que eu tô falando. Boa noite, Joelisa.
E ele coloca um vídeo que ela fala sobre isso. E ela fala sobre o mito. Como eu digo, eu não tenho política, eu não tenho lado político, porque eu não acredito em política. Política é uma coisa do diabo, do Satanás. E esses homens que estão aí estão servindo a ele, então eles são usados por ele, tanto um lado quanto o outro. Mas nós não devemos desejar o mal nem para o nosso inimigo. A gente precisa não ter inimigos. Mas se tem, você não pode desejar o mal. E ela, né, desejou o mal lá pro mito, né? E disse nesse vídeo que dessem a parte traseira do seu corpo, né? Porque era muito bom e era maravilhoso. Irmão, vocês sabem o que a primeira coisa que foi arrancado dela? Vocês sabem qual foi? Eu tô falando porque a minha filha segue tudo o que aconteceu com ela. Pelo Twitter, né? Então o Twitter tem tudo lá. A primeira coisa que fizeram foi arrancar aquela parte traseira por inteiro. Você sabe o que é isso? Você ter que ficar com uma bolsa de colostomia pro resto da vida. Aquilo que ela desejou para aquele homem, ela por uma coisa política, né? Por uma coisa política, uma coisa maligna, né? Ela desejar que ele morresse com aquilo. E você vê a pessoa morrer com aquilo e com a sua parte traseira, o seu orifício traseiro retirado. Foi retirado. Entenderam? Irmãos, prestem atenção. Cuidado com as suas palavras. Cuidado com o que você deseja para o próximo. Cuidado com o que você fala mal do teu próximo. Cuidado com aquilo que você não tem papas na língua. Você não vai com a cara do fulano? Abençoa ele. Senhor, eu abençoo, eu não vou com a cara dele. Porque você não é obrigado a ir com a cara de ninguém. Claro que não. Você não é obrigado. Tem pessoas que dão, como é que fala? Dão problema. Eu tenho um caso desse na minha família. O meu irmão mais velho que eu, mas é o mais novo dos homens, ninguém pode ficar perto dele. Ele teve aqui 1 ano atrás, enfiou a mudança dele aqui sem me pedir, fez um monte de coisa aqui, de coisas erradas, porque ele não tem noção, entendeu? É exatamente isso aí, Beth. E eu falei pra ele, o dia que ele foi embora, né, que ele foi embora daqui, eu falei, olha, é o seguinte, não me procure mais, eu não quero mais conversar com você. Nós vamos nos ver na volta de Jesus. Mas enquanto nós estivermos nessa terra, eu não quero mais te ver. Eu falei para ele, eu vou te excluir das minhas redes sociais todinha. Não dá, eu não vou perder a minha alma por causa de você. Eu falei para ele com todas as letras, eu fui sincera. Shalom, neninho. Eu fui sincera, por quê? Não existe condição de viver junto. A minha vida perto dele é uma loucura. Porque ele não para de infernizar a vida das pessoas. Ele não para de mexer com a vida das pessoas. Então, eu pedi a Deus que levasse ele para de perto de mim. Para que ele possa ir para a vida eterna e eu também. Entenderam? Então, meus irmãos, não desejo mal. Boa noite, Patrícia, Shalom, Viviane. Você não precisa morrer de amores por ninguém. Exatamente, muito difícil de conviver, não tem como. Se conviver, Beth, se conviver, vai pro inferno os dois. Tá entendendo? Se conviver, vai pro inferno os dois. Por isso Deus afasta. Então, por isso a gente não pode trazer para junto da gente aquilo que Deus levou embora. Presta atenção. Presta atenção. E eu falei na cara dele, olha, não quero mais conversa com você. Esses dias mandou um outro meu irmão vir falar que queria vir aqui falar comigo. Falei, não, fala para ele que eu avisei para ele que agora a gente só vai se ver na volta de Jesus. Para ele ficar firme porque Jesus está voltando. Oro por ele todos os dias, peço a Deus por ele todos os dias. Mas ele lá e eu aqui no meu quadrado. Entendeu? E assim a gente vai caminhando. Boa noite, Denise. Irmãos, isso não é pecado. Paulo se afastou de Barnabé,
se afastou de vários. Paulo teve uma encrenca incrível com Pedro. Não dava para viver junto. Entendeu? Então, cada um fazia a obra de Deus no seu canto, sem chegar perto, porque ia dar problema. Então, antes que a raiz de amargura se crie, antes que Satanás haja nessa junção de dois que não se dão, né? Porque aqui nós somos carne, todo mundo é complicado. Todo mundo é... Eu sou complicada também, você acha que eu não sou? Sou. Eu sou, meu irmão, eu sou uma pessoa complicada, eu louvo a Deus porque Deus melhorou muito a minha vida. Shalom, Sandra, eu sou hoje daquelas que eu posso entrar na confusão que tiver, eu fico de boca fechada, entendeu? Eu procuro permanecer de boca fechada. Com esse meu irmão, não tem condição de permanecer de boca fechada, porque quando você fecha a boca com ele, ele avança o sinal e ele destrói o que tiver na frente. Por quê que ele é assim? Porque na cabeça dele, a mente dele é uma mente doente de tanta droga que ele tomou, entendeu? É doente de tanta droga. Então, por exemplo, ele começa a conversar baixinho, de repente ele tá gritando, entendeu? Exatamente, Beth. A gente precisa se afastar, porque senão a gente perde a cabeça, entendeu? E a gente precisa, é melhor estar sozinho do que a gente perder a cabeça e perder a salvação. Então por que eu estou contando isso para vocês? É da minha vida que eu estou contando. Não estou contando da vida de outra, é da minha. Por que eu estou contando isso para vocês? Porque não é pecado isso. Você é sincero, você está falando a sinceridade. Olha, não quero conversa com você, porque não dá certo. Então, você fica lá no seu canto, vive a sua vida, que eu estou vivendo a minha vida aqui. Quando Jesus voltar, os corações vão mudar. Nós vamos sair desse corpo de carne, dessa mente perversa que nós temos, e nos encontraremos na glória. E lá vai ser tudo bom. Lá vai ficar todo mundo bem, sem problema nenhum. Entendeu? Exatamente, familiares complicado. Então, a gente se afasta. Entendeu, meu irmão? É melhor você entrar no céu sem um braço do que com os dois ser pro inferno. Presta atenção, presta atenção. E a gente tá vendo aí, né? E essa moça aí, coitada. E ela falou muita besteira, muita coisa que não deveria ter falado. E as palavras dela foram cobradas, né? Na vida dela. Porque tô falando isso para você tomar cuidado com as suas palavras. Toma cuidado. Nós estamos num período agora que nós precisamos vigiar noite e dia. Por quê? Nós estamos no dia 21 de julho de 2025. Aliás, é dia 21. Estamos a 608 dias para o término da geração da figueira. 608 dias para o término da geração da figueira. Presta atenção. Presta bastante atenção. Nós temos pouco tempo. Nós estamos vendo a agenda ser acelerada, né? Os governos estão se batendo, né? O Senaqueribe Tupiniquim está correndo para um lado e para o outro para ver o que ele pode se apegar para ficar firme aí, né? Os outros aí, né? Os urubus, né? Aqueles 11 urubus, 3 agora estão sendo ameaçados pelos 8, né? 3 estão sendo ameaçados pelos 8. E os 8 estão desesperados porque não podem mais sair para os Estados Unidos e possivelmente, paz, Vânia, não vão poder entrar na União Europeia também, tá entendendo? Possivelmente não vai entrar na União Europeia também. Então estão desesperados. Um deles parece que ficou preso num elevador, deu maior chilique no homem pensando que estava sendo preso pelo governo lá de cima da águia, né? Complicado, né? Complicado. Mas nós estamos aí, sei de uma coisa, eu creio que Deus vai dar um chacoalhão muito grande no Brasil nesses últimos dias, porque nós estamos a 608 dias do término da geração da figueira. É muito pouco tempo. Então eu creio que Deus vai dar um chacoalhão na nação, vai fazer o povo se ajoelhar diante da presença do Pai, aqueles que ainda têm que se salvar, e através disso Deus vai dar um grande avivamento no Brasil.
Não é avivamento de CNPJ, não, meu irmão. É avivamento em corações que vão buscar a presença do Senhor, corações que precisam de Deus. Deus vai fazer um grande avivamento antes da vinda do Senhor Jesus. Nós seremos visitados pelo Espírito Santo nos nossos leitos, na nossa cama. Nós seremos visitados pelo Espírito Santo andando na rua. Nós seremos visitados pelo Espírito Santo na nossa casa. Para que nós vamos ser? Nós vamos ser revestidos do poder de Deus, como está lá em Efésios 6. Revestivos da armadura, né? Nós temos que ficar firmes, entendeu? Nós vamos ser revestidos de poder para podermos enfrentar as últimas aflições de Cristo nesse mundo. Eu não sei se você crê, mas eu creio. Eu creio. E para isso nós precisamos ter inteligência, boca fechada. A primeira coisa de uma pessoa inteligente é fechar a boca. A primeira coisa de uma pessoa inteligente é fechar a boca. Hoje mesmo, alguém me ligou e começou a levantar a voz. E eu falei, não converso com gente alterada. Não converso com gente alterada. E não converso mesmo. Alterou, eu tô fora. Converso sim com pessoas que sabem conversar. Entendendo? E o pior é que é filho de Deus, né? Isso é que é pior. Então nós precisamos, irmãos, colocar a nossa casa em ordem. Está na hora de nós nos santificarmos. Põe uma coisa na cabeça. Sem fé é impossível agradar a Deus. E sem santificação ninguém verá a face do Senhor. São dois pilares, dois. Fé e santificação. Então você adquira fé. Shalom, Joelma. Como que eu vou adquirir fé? Peça aquele que tem para te dar. Paz do Senhor, doutor Ivane. Aquele que tem para te dar, entendeu? É aquele que acrescenta a fé no teu coração. Porque os dias vão ser drásticos, né? Drásticos. Para muitos. Para o povo de Deus já está esperando. Aqueles que estiverem com a sua reserva de oração, a sua reserva de intercessão, vão ser guardados pelo sangue do Cordeiro. Eu falo para vocês, unjam as portas das suas casas. Unjam o muro da sua casa. Se possível, unja o muro da sua casa. E ali você ora e fala, Senhor, põe os teus anjos em volta do muro da minha casa, para que ninguém veja, para que a minha casa fique como ficou a casa de Ló. Invisível aos olhos daqueles homens que queriam pegar os anjos, né? Que queriam pegar os anjos. Que coisa horrorosa, né? Eu acredito que aqueles homens de Sodoma e Gomorra, eles eram acostumados a ter relações sexuais com espíritos malignos. Sabe que isso é possível, né? Sabe que é possível, né? Pois é. Eu acredito que para eles quererem pegar os anjos, eles tinham o costume de ter relações sexuais com espíritos malignos. Aqui na minha cidade tinha uma moça que ela todas as noites recebia um duque. Todas as noites recebia um duque para manter relações sexuais com ela. Tá bom? Por isso eu tô te dizendo. Eu não sei se vocês viram, né? Que eu coloquei lá do Mosca. Agora eu perdi, meu celular pifou. E, como é que diz? Eu perdi tudo que eu tinha, todos os meus arquivos. Eu perdi tudo. E eu tinha um documentário do Elon Musk, né? Toda a trajetória dele, como que ele é. Ele é uma das crianças de cristal. Lembra que eu falo sempre para vocês que quando eu era menina, estavam nascendo umas crianças brancas, dos olhos azuis,
e que elas eram chamadas crianças de luz ou crianças de cristal. Tá lembrado que eu falo isso de vez em quando? Pois é, ele é daquele período ali. Ele é uma dessas crianças, crianças de cristal. Quer dizer, são crianças Néfilim. Eles não são humanos, eles são Néfilins. Mistura de anjo caído com bruxas. Com bruxas. Eu não sei nem por que eu estou falando isso aqui, mas é bom a gente ficar alerta, porque é o seguinte, nós vamos ver muita coisa por aí. Você precisa estar preparado para enxergar o que vem vindo aí. Você precisa estar preparado para saber quem é gente de verdade e quem não é. Vocês já pararam em algum lugar que vocês chegam perto de uma pessoa e chega a te arrepiar aquela pessoa? Você já viu isso? Você chega a se arrepiar, você chega a passar mal junto da determinada pessoa? Pois é, irmão, eu estou para te dizer, pelo aquilo que eu tenho lido, por aquilo que eu tenho visto, eu estou para lhe dizer que essas pessoas que a gente fica arrepiado, que você chega a passar mal perto delas, elas já são metade humanas, quer dizer, não sei se tão humanas assim, mas elas já são espíritos malignos. Então, quando você sentir isso, você clama o sangue de Jesus para que ele te blinde e você possa ficar firme, não ter nenhum tipo de problema, tá bom? Mas vamos lá, né? Vamos ler a carta de... Como é que fala? A carta, o último capítulo da carta de Tito. Eu te recomendo a você ler toda a carta de Tito, são só 3 capítulos. A carta de Tito, ela é uma carta incrível para a gente saber a igreja de Jesus, a igreja de Deus, como ela tem que se portar. E o que sair do que está escrito aqui, não aceite. Aí você entra naquela parte que diz, sai dela, povo meu, para que vocês não venham ser afligidos com a ira que vai ser derramada sobre essas igrejas. Fica alerta, meu irmão, é tempo de ficar alerta. 3 de Tito, ao último capítulo de Tito. Admoesta-os a que se sujeitem aos principados e potestades. Irmã Ruth, mas principados e potestades não é do inferno? Não. Principados e potestades é uma hierarquia. Tanto tem no inferno como tem no céu e como tem aqui na terra também. Tá? Admoesta-os a que se sujeite aos principados e potestades. São irmãos mais velhos, irmãos que têm caráter, irmãos que têm vida com Deus, que lhes obedeçam e sejam preparados para toda boa obra. Eu não lembro o que foi, acho que Salomão, né? Ele falou que nós precisamos adquirir a experiência dos velhos. Nós precisamos adquirir a experiência dos velhos, porque com o velho está a sabedoria. Por que com o velho está a sabedoria? Porque o velho já viveu o que você está vivendo agora. A pessoa mais velha tem uma visão ampliada. Paz, Fatinha. A pessoa mais velha tem uma visão ampliada. Ela tem uma visão diferente da que você tem, aquele que é mais jovem. Ela tem uma visão de águia. Ela já viveu, ela já passou por determinadas coisas que sempre é uma ordem cíclica, se repetem. Então, quando ele fala isso aqui, ó, que lhes obedeçam e estejam preparados para toda boa obra, que a ninguém infamem, quer dizer, não fala mal, nem sejam contenciosos, contendeiros, né? Gosta de contenda, mas modestos, mostrando toda a mansidão para com todos os homens. Porque também todos nós, éramos noutro tempo insensatos, desobedientes, extraviados, servindo a várias concupiscências. Que concupiscências são essas? Da carne, né? As obras da carne. E deleites, vivendo em malícia e inveja. Dá uma olhada nisso, malícia, inveja. Odiosos, odiando-nos uns aos outros. Irmãos, o povo se odeia. É um tal de um puxa tapete de cá, outro puxa tapete de lá.
é inveja, é tudo que é coisa ruim vem para cima. Ninguém pode se sobressair um pouquinho que já vem uma turma para tentar derrubar. Isso é normal. Por isso é interessante que o povo de Deus, aquele que serve a Deus, ele tem que viver mais sozinho. Ele tem que viver mais sozinho. Você já parou para observar os profetas do Velho Testamento? A maioria deles andava sozinho. A maioria dos profetas do Velho Testamento, eles andavam sós. Eles não estavam andando em turba, não. Era eles e a família e mais ninguém. Elias andou sozinho. Elias não podia ter ninguém junto dele. Eliseu tinha um menino que o acompanhava. Mas observa, eles andavam sós. Moisés tinha tanta gente, mas ele estava só. Porque a maioria do povo que estava ali era para acabar com a vida dele. Moisés, porque você tirou a gente do Egito? Moisés, porque você fez isso? Moisés, porque você fez aquilo? Tanto que Deus deu uma recompensa para ele. Eu estava lendo hoje, ouvindo, aliás, sobre Moisés, né? Quando ele pede para que Deus se mostre a ele. Ele queria ver a face de Deus. O que acontece? Deus fala para ele que se ele visse, ele morreria. Mas Deus preparou uma pedra e colocou ele na brecha, né? Na fenda da pedra. E Deus passou de costas. Ele viu as costas de Deus. Daquele dia, irmãos, você pode ter certeza de uma coisa, Moisés não era mais o mesmo. Daquele dia em diante, Moisés não era mais o mesmo. Não. Quando ele desce do Monte Sinai, o que acontece com ele? Precisam colocar um véu nele porque ele resplandecia. A glória de Deus ficou estampada no rosto dele. Você já parou? Eu estava pensando nisso. Você já parou para pensar o porquê houve a contenda do anjo com Satanás por causa do corpo de Moisés? Moisés viu, ele foi o único homem que viu as costas de Deus, Deus pelas costas. E só de ver isso ele resplandecia, ficou nele incrustada a glória, a presença de Deus nele. Moisés sofreu tanto na mão daquele povo, tanto, que Deus deu de brinde para ele. Deus deu algo para ele que não deu para mais ninguém. O único homem que viu Deus pelas costas. Ele viu a presença de Deus, ele viu a glória de Deus. E olha que aquele povo via a nuvem andando de dia e o fogo andando da noite, mas não se convertiam. Para eles aquilo era banal. Eles estavam com a presença de Deus dentro do seu acampamento, mas não conseguiam compreender a presença do Todo-Poderoso. Você está com a presença de Deus aí na tua casa e você não está entendendo? Você está com a presença de Deus na tua vida e você não está entendendo? Você continua falando besteira, você continua falando palavrão, você continua naquela vidinha sua? Ô, meu irmão, você não está entendendo a situação? Você não está entendendo que Deus está se declarando para você? Mas você está aí, confuso, porque você não sabe o que é realmente. Meu irmão, fica sentado quieto e escuta Deus falar com você. Fica sentado quieto e escuta o Espírito Santo bradar no teu ouvido. Fica sentado quieto sem bater as tuas asas de aflição, as tuas asas de desespero. Você precisa aprender a sentir a presença de Deus. Ela está do teu lado e você ainda não se deu conta. O cheiro de Cristo está aí do teu lado e você não deu conta ainda. E você está procurando saber coisas que Deus já falou e você não abriu o ouvido. Você precisa ter intimidade com o Pai.
Você está nessa situação aí, sabe por quê? Porque Deus quer ter intimidade com você. Deus está te chamando para uma conversa tete a tete. Uma conversa no ouvido. Deus está querendo habitar no teu templo aqui, ó. Deus está querendo sentar no trono que tem aí na sua cabeça. Na sua glândula pineal. Tem um trono aí. O trono da presença. Mas você com a sua boca suja, você com as tuas ações que não estão agradando ao Pai, você com a sua maneira de falar com o seu marido, com a sua esposa, essa maneira estúpida de você olhar para a sua esposa, essa maneira que você está tratando os outros, não vem da parte do Senhor. Você está dando lado para Satanás. E Deus não habita em lugares onde Satanás está agindo, não. Não, você precisa resolver. Ou você abre a porta para o Espírito Santo fazer morada no teu coração, ou você vai perder a tua coroa. Presta atenção. Presta bastante atenção. Vivendo em malícia e inveja, odiosos, odiando-nos uns aos outros. Olha isso, odiando-nos uns aos outros. Mas, quando apareceu a benignidade e caridade de Deus, nosso Salvador, para com os homens, não pelas obras de justiça que houvéssemos feito, mas, porque nós não temos obra, né? Nós não temos. Nós somos podres. Olha isso, mas quando apareceu a benignidade e a caridade de Deus, nosso Salvador, para com os homens, não pelas obras de justiça que houvéssemos feito, mas segundo a sua misericórdia, nos salvou pela lavagem da regeneração e da renovação do Espírito Santo, que abundantemente ele derramou sobre nós por Jesus Cristo, nosso Salvador. O Senhor tem derramado sobre a tua vida Espírito abundante. Olha aqui, ó. Ele nos salvou pela lavagem da regeneração e da renovação do Espírito Santo, que abundantemente ele derramou sobre nós por Jesus Cristo, nosso Salvador. Para que, sendo justificados pela sua graça, porque nós não somos salvos pelas obras, somos salvos pela graça, sejamos feitos herdeiros. Você é herdeiro do céu? Você sente-se herdeiro do céu? Olha isso aqui, segundo a esperança da vida eterna. Fiel é a palavra, e isto quero que deveras afirmes, para que os que creem em Deus procurem aplicar-se às boas obras. Você crê no Senhor, você busca o Senhor, então, meu irmão, começa a fazer boas obras. Começa a ter um coração puro, um coração fervoroso, um coração que não deseja o mal para o teu amigo, uma boca que não fale insultos impropérios e não queira o mal de ninguém, porque você vai dar conta de tudo aquilo que você falar. Nós daremos. Olha aqui, Deus, procurem, para os que creem em Deus, procurem aplicar-se às boas obras. Estas coisas são boas e proveitosas aos homens. Olha isso. Mas não entrem em questões loucas. Isso aqui é a maneira de viver. Você quer aprender a viver? Leia 3 de Tito. Leia 3 de Tito. Não entre em questões loucas, não entre em discussão. Não entre em genealogias. Os judeus gostam de genealogia, né? E contendas e nos debates acerca da lei. Meu irmão, a Bíblia não foi feita para ser contendida, né? Para entrar em contenda. A Bíblia foi feita para ser estudada. Shalom, Elaine. A Bíblia foi feita para ser estudada, a Bíblia foi feita para ser lida, a Bíblia foi feita para ser absorvida pela tua mente.
porque são coisas inúteis e vãs. A discussão pela palavra de Deus é inútil, é vã. Palavra de Deus não se discute. Palavra de Deus se cumpre. Entendeu? Cumpre a palavra de Deus na tua vida. Ao homem herege, depois de uma e outra admoestação, evita-o. Ao herege. Quem é o herege? É o que discute a Bíblia. É aquele que tenta achar pontos que ele pode subverter para abafar o seu próprio pecado. Eu conheço um monte de gente assim. Irmãos, a palavra de Deus é para ser lida do jeito que está aqui. É para ser interpretada ao pé da letra. Tem gente que fala assim, não, mas a palavra é espiritual. Sim, ela tem um efeito espiritual e tem um efeito material. Ela tem os dois, ela é uma faca de dois gumes, né? Ela é uma espada que corta de um lado e do outro, do espírito e da carne. Mas ela é para ser seguida. Ao homem herege, depois de uma e outra admoestação, evita-o, sabendo que esse tal está pervertido e peca, estando já em si mesmo condenado. Irmãos, eu estou vendo um monte de gente aí, um monte de pastores, um monte de gente que diz que é de Deus e na realidade eles usam a Deus para ganhar o seu salário, ou melhor, né? Não é nem salário, eles ganham somas vultuosas, né? Para uma pessoa chegar a ter mansão, ter jato particular, né? Empregados de tudo quanto é lado, falar com o povo como se fosse rei do mundo, né? Sendo que Paulo manda que nós sejamos aqueles que servem as mesas, tem que ser quietinhos, benevolentes, tem que ter amor, tem que ter compaixão. Quem é que serve a mesa? Os pastores servem as mesas. Os antigos, né? Porque os de hoje estão sendo servidos. Sabendo que esse tal está pervertido e peca, estando já em si mesmo condenado. Que coisa, né, meus irmãos? Que coisa. Então, prestem atenção. É tempo de você olhar. É tempo de você observar a palavra do Senhor. Não deixe de ler esses 3 capítulos de Tito. Não deixe de ler. Não fique só naquilo que eu falo. Vá ler. Vá entender. Você precisa, porque em poucos dias nós não estaremos mais aqui. Olha, era já para ter saído daqui em 2022, dia 25 de janeiro de 2022, tinha uma ordem na Europa decretada para que a internet não funcionasse mais. Para o povão não ia funcionar. Não iríamos mais ter redes sociais. Deus foi tão maravilhoso que ele deu para nós um elástico de 3 anos já. 3 anos, quase 3 anos e meio já. Quase 3 anos e meio. E nós ainda estamos aqui. Mas agora você pode ter certeza, nós já estamos perto disso aqui acabar. E como é que você vai fazer? Você tem que ler a palavra. As palavras que você tem escutado, aquilo que você tem aprendido, né, que a gente, pelo menos eu tento trazer alguma coisa de diferente sempre, um ensinamento que eu também aprendo, eu aprendo todo dia. Eu aprendo ensinamentos todos os dias, você está entendendo? Todos os dias. Shalom. Eu não gosto de dormir sem aprender. E principalmente aprender da palavra. Eu não gosto porque até a hora que eu fechar os meus olhos, eu quero fechar aprendendo. Mas você precisa buscar. Você precisa buscar aprender a ler a Bíblia. Bíblia se lê devagar, pausadamente. Observando. Não entendi esse versículo, volta nele de novo. Enquanto você não entender aquilo, fica lá. E busca Deus, porque muitas das vezes, na visão da madrugada, Deus fala com você e esclarece o versículo que você ficou em dúvida.
Quantas vezes aconteceu isso comigo? E acontece sempre. Às vezes eu estou na cozinha, falando com Deus, de repente vem um determinado trecho e a elucidação daquele trecho na minha mente. Eu sou melhor que você? Não. A única diferença que a gente pode ter é na idade e na busca. É a única diferença. Do resto é tudo igual. Somos filhos, todos pecadores, todos com problemas sérios de telhado de vidro, né? Todos precisamos das misericórdias do Senhor. E ninguém é diferente um do outro. A única coisa que a gente faz aqui é, como eu digo, né? Eu tenho um pouquinho mais de experiência. 62 anos, não é qualquer idade, né? Nunca pensei em chegar nessa idade. Achei que eu fosse embora antes. Mas o Senhor me deixou aqui, né? Eu acredito que eu vou ver a volta de Jesus, é o que eu mais quero. Então, meus irmãos, vamos ficar firmes. Vamos para a recomendação particular das saudações de Paulo. Olha que bonito, ó. Quando te enviar Artemas ou Tiquico, procura vir ter comigo a Nicópolis, porque deliberei invernar ali. Quer dizer, passar o inverno ali, né? Acompanha com muito cuidado Zenas, doutor da lei. Olha que bonito. Apolo, para que nada lhes falte. E os nossos aprendam também a aplicar-se às boas obras, nas coisas necessárias para que não sejam infrutuosos. Meu irmão, presta atenção, nós temos que dar fruto, hein? E tem que ser fruto bom. Saúdam-te todos os que estão comigo, saúda tu os que nos amam na fé. A graça seja com vós todos. Amém. Irmãos, nós não vamos demorar muito para estarmos nos encontrando nos portões celestiais. Mas para isso vamos passar por alguns probleminhas. Probleminhas que, se você estiver agarrado na orla do vestido de Jesus, com as palavras do Senhor dentro do seu ouvido, você vai tirar isso tudo de letra. Sabe por quê? Porque os anjos do Senhor virão para nos socorrer. Os anjos do Senhor virão, como está no Salmo 91. Pode 1000 cair do lado, 10.000 à tua direita, você não vai ser atingido. Nós vamos ver o Salmo 91 ao vivo e a cores. Presta atenção, você precisa estar firme com Jesus. Você precisa colocar a tua vida no altar. Você precisa louvar. Engraçado, eu tenho acordado de madrugada com louvores. Incrível. Gente, faz muitos anos, eu sou professora de música. Minha formação é música. Fui professora de música por quase 30 anos. Fui regente de coral infantil muitos anos. Fui regente de coral adulto. Só numa igreja foi 11 anos de regência. Fora 2 anos que eu fui diretora de música da central dessa igreja de Maringá. Fui organista muitos anos também de igreja. Ensinei muita gente a cantar. Minha formação é piano, canto, violão, flauta, matérias complementares, né, solfejo, essas coisas todas. Minha formação é tudo isso daí. Eu estudei na minha vida 16 anos para ser professora de música. Só para você ter ideia. Hoje não sou mais nada. Minhas mãos nem conseguem mais tocar porque meus dedos engrossaram muito por causa dos serviços de casa. Porque quem toca, quem mexe, não tem como ficar fazendo serviço de casa. A mão enrijece, né? E a gente perde a sensibilidade dos dedos. Então hoje eu não toco mais, não faço mais nada. Mal e mal canto aqui de vez em quando, só louvando ao Senhor, né? Mas eu tinha até uma voz legal, eu ensinava muito, pra vocês terem ideia, eu tive uma época, eu tive 19 padres que faziam aula de canto comigo. E eu ensinava os corinhos, eles pediam para ensinar os corinhos para eles. Mas passou o tempo. Quando o Senhor falou comigo sobre a volta de Jesus, há 12 anos atrás,
eu apaguei o canto da minha vida. Eu apaguei qualquer coisa relacionado à música. Eu só entrava na palavra e na palavra eu ficava. Eu estudava. Quando eu estava sozinha, eu estudava tremendamente. À noite, principalmente, era a hora de eu pegar para esquadrinhar. E a música saiu do meu ouvido. O meu louvor estava só aqui, falando com Deus e lendo. Mas eu, de ultimamente para cá, de uns dias, aliás, uns meses para cá, eu tenho acordado louvando. Há muitos anos não acontecia isso comigo. Mas são louvores, sabe? É louvor de alegria, não é louvor de tristeza. Sabe? É uma coisa assim, não dá para explicar para vocês o que é. E eu não acordo triste, porque o mundo está pegando fogo. Mas eu acordo na alegria. Eu acordo na alegria do Senhor. Tá entendendo? Não, se me perguntar por quê, não sei. Mas eu creio o seguinte, que a alegria do Senhor é a nossa força. Entendeu? E Ele vai nos fortalecer. Obrigado, Joelma. É que o seu ouvido é bonzinho, por isso. Mas eu queria contar. Eu comecei essa live, no meio da live me veio isso aqui. Eu quero contar aqui um testemunho sobre louvor. Como o louvor liberta. Liberta até um homem do cárcere. Vocês sabem aquele hino? Manso e suave, Jesus está chamando. Chama por ti e por mim. Sabe? Minha voz hoje está ruim. Eis que as almas esperam velando. Vela por ti e por mim. Vem já, vem já. Alma cansada, vem já. Manso e suave, Jesus está chamando. Chama, ó pecador, vem. Conhecem? Não sei se todos conhecem, mas tem uma história muito linda. Eu era menina e veio um pastor aqui em Maringá fazer um culto na igreja. E esse pastor morava na região ali de Minas Gerais, divisa com São Paulo. Não sei precisar bem o lugar, mas era um lugar que tinha muitos patrimônios na época, né? Isso tem 50 e tantos anos atrás. Se não tiver mais. E esse pastor, ele viajava a cavalo em toda a região ali. E nesse dia ele foi para uma determinada igreja que ficava no meio de uma floresta. E a igrejinha ali, o povo da região toda, o povo ali das fazendas, tudo vinham ali para ouvir a palavra de Deus. E nesse dia eles estavam cantando. Manso e suave, Jesus está chamando. E lá no meio do mato tinha um homem que tinha fugido da casa de detenção de São Paulo. Ó, nem existe mais casa de detenção em São Paulo. E ele fugiu e se embrenhou nessa floresta em Minas Gerais. Vai escutando. E o povo da igrejinha cantando, manso e suave, Jesus está chamando. E esse homem lá no meio do mato escutava assim, Amâncio José Alves, Jesus está chamando, chama por ti e por mim. E ele escutava, Amâncio José Alves, Jesus está chamando. E ele falou, meu Deus, me descobriram. Quem foi que me descobriu? Quem contou que eu estou aqui? E ali ele foi ouvindo e foi seguindo rumo ao som daquelas vozes cantando. E até que ele chegou na igrejinha, entrou na igrejinha e falou assim, o pastor olhou para ele, né? Falou, o que o senhor quer, né? Alguma coisa está acontecendo? Ele falou, não, eu vim aqui saber quem que é Jesus.
Ele falou, Jesus é quem nós servimos, mas ele está me chamando. Como assim? O meu nome é Amâncio José Alves e ele está falando que é para eu vir aqui. Amâncio José Alves, Jesus está chamando. Eu quero saber quem é esse Jesus. Aí o pastor entendeu. E ali ele contou a vida dele para o pastor. E o pastor pregou para ele. Pregou a palavra de Deus. E esse homem se converteu. Esse homem se converteu e ali ele foi ficando naquela região, arrumou um emprego. E ele foi ficando, arrumou um casamento, casou. E todo mundo sabendo quem ele era. E aí chegou o dia que Deus falou para ele, tá na hora de você voltar na casa de detenção e se apresentar para terminar de pagar a sua pena. E ele ali deixou a família e foi para São Paulo se apresentar na casa de detenção como Amâncio José Alves. Chegou lá, entrou de terno, né? Todo bonitinho. Quem que vai falar que um presidiário, né, vai andar de terno daquele jeito, né? Todo de bonitinho, engravatado, foi lá e falou, olha, eu me chamo Amâncio José Alves e eu fugi daqui da casa de detenção em tal ano, assim, assim, assim. E eu vim me entregar para terminar de cumprir a minha pena. E diz que o delegado ficou olhando para ele e falou assim, o senhor fugiu daqui? Eu vou procurar, mas eu acho que o senhor está enganado, o senhor não está ficando doido, não? E foram procurar o nome dele. E ele via o nome dele no livro e o delegado não via. Ele via o nome dele escrito naquele livro de penalidades. Mas o delegado não viu, o escrivão não viu, ninguém viu. E ele via o nome dele ali. E Deus mandava ele ficar quieto. Irmãos, ele saiu de lá com uma carta dizendo que ele não devia mais nada. Se ele tinha devido alguma coisa, que ele não foi encontrado. Nenhum delito no nome dele, nada no nome dele não constava ali. Quem é que faz isso? Quem é que chamou Amâncio José Alves? Amâncio José Alves, Jesus está chamando. A pessoa que Deus deu esse hino para ela, a pessoa que Deus deu de compor esse hino, Deus já estava lá na frente, vendo Amâncio José Alves. E ele ia ser fisgado pelo poder da palavra através daquele louvor. Amâncio José Alves, Jesus está chamando. Chama por ti e por mim. Entendeu? Esse é o Deus que nós servimos. Exatamente, tudo é possível ao que crê. Deus é Deus de milagres. Deus é Deus de poder. Deus é Deus que ele cria aonde não tem. E você está com medo do que vai acontecer? Você está com medo daquilo que nós vamos passar? Não. O Senhor já está no nosso futuro. O Senhor já está nos dias futuros que nós vamos passar aqui nessa terra, aguardando o retorno de Jesus. Ele já preparou o lugar para nós. Ele já preparou o alimento para nós. Ele já preparou a multiplicação dos pães dentro da tua casa. Ele já preparou a sua roupa do frio que vai vir e você não tem essa roupa. Ele já preparou tudo. Como preparou este hino para que Amâncio José Alves fosse salvo no tempo certo que aquele pastor ia passar naquela igrejinha lá no fundo de Minas Gerais, no fundo de uma floresta. Deus estava lá. Ele já preparou. Tá entendendo? O Senhor está no nosso futuro,
preparando cada passo, preparando cada coisa que você faz. Paz do Senhor, Clarice. Preparando tudo, não entristeça o teu coração. Não entristeças o teu coração. Confia em Deus e espera. Há tempo para o inverno e verão, outono e primavera. Em breve as flores irão se abrir, e então cantarás, repetirás a sorrir. Com Cristo, tristeza jamais. As lágrimas podem até cair, irmão, mas a alegria do Senhor não pode sair do nosso coração. Eu lembro no corinho que a gente cantava, né? Esta alegria não vai mais sair. Esta alegria não vai mais sair. Esta alegria não vai mais sair de dentro do teu coração. Não deixa a alegria do Senhor sair do teu coração. Fica firme com Jesus. Ainda que as lágrimas venham na tua frente, permanece firme com Cristo. Vamos orar. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, no nome honrado de Jesus de Nazaré, nós estamos diante da tua presença, Senhor, te louvando e bendizendo o teu nome, te agradecendo porque tu és soberano, tu és real. Tu és um Deus que tudo pode, tu és um Deus que chamou Amâncio José Alves para a tua infinita bondade, para a tua infinita graça. E o Senhor também está nos chamando para sermos fiéis nos últimos dias desse mundo. O Senhor já está lá na frente, no futuro, já preparou tudo, já preparou o nosso lugar, já preparou a nossa mesa, já preparou tudo que nós vamos precisar. O Senhor só vai agora direcionar o teu povo para o que precisa ser. Pai, eu te peço em nome de Jesus, abençoa os meus irmãos, guarda os meus irmãos na tua infinita bondade. Não deixa, Pai, que o teu povo se perca por falta de paciência. Dá-nos a paciência dos santos. Dá-nos, Senhor, a paciência daqueles que aguardam Jesus voltar. Dá-nos, Senhor, perseverança. Nós necessitamos de perseverança. Pai, eu te peço pela vida da Paula e do Pedro lá em Portugal, da Clara e da sua família na França, do pastor Vitor, da pastoração em Portugal também, do Alexandre, da Simone e dos seus filhos, da Luciana, da sua família, Senhor, da sua filha que está na Inglaterra, dos outros que estão aqui, do Juliano, da Meire e dos meninos, guarda em nome de Jesus, da Aline e da Osimira, guarda tuas filhas em nome de Jesus, a Berenice, Pai, guarda a tua filha, família, da Suzane e do seu filho, do Denildo, firma na tua graça, do pastor Luiz, da palavra, Senhor, de trombeta sobre a igreja que ele preside, Senhor. Te peço pela Fernanda, pela sua família, pelo seu primo, pela Cleide, pelo Alberto, pela Andréia Brau e seu esposo, pela Andréia Medeiros, pela Andréia Coelho, pela Joelma, suas crianças, pela Arlinda, pela Maria Lucilene, pela Marta Valéria, pela sua filha, pela Larissa, pelos meninos, pelo seu esposo e toda a sua família que a escuta. Te peço pela Rose, pela Isabel, pela Dani, pela sua família, pela Iriedna, pelo Daniel, pelas crianças, Pai, em nome de Jesus. Leva a salvação nessa casa, pela Patrícia Venâncio, pela Fatinha, Pai, guarda, em nome de Jesus. Pela Sara, pela Aline Cristo, pela Valmira, Senhor, os seus pais, sua família que está de perto, pela Viviane, pelo João Vitor, guarda eles em nome de Jesus, pela Jaque, pelas crianças, pelo seu esposo, a sua família, pela Aline Franciele, pela Rosimeire, pela Mônica, Senhor, e todo o aparato que a Mônica tem que conduzir, Senhor, naquele lugar, a sua família, seus funcionários, guarda a tua filha em nome de Jesus, pela Estela e a sua família, pela Dani Cristina, pela Celeste, Senhor, pela Carol, as suas crianças, pela Joelisa, pela Maris, pela Vânia Lúcia,
Pela Leninha, Senhor, levanta o vale de ossos secos na casa da Leninha, em nome de Jesus, Pai. A tua volta está perto e ela precisa estar com todos eles junto com ela para entrar na vida eterna. Pai, te peço pela vida do Charles, te peço pela vida da Vanilda, da Crica, te peço pela vida da Beth Borba, sustenta a tua filha na tua graça, dá firmeza para ela em nome de Jesus. Te peço pela Irene Lara, pela Cleidiane e a sua família, pela Tássia, pela Tassiana Donato, seus filhos, pela Poliana, Senhor, e a sua visão. Senhor, ela precisa tanto da vista dela, Pai, ela precisa estar com a vista dela em ordem. Senhor, eu te peço, cura a visão, o globo ocular da Poliana em nome de Jesus. Como o Senhor fez, Senhor, com aqueles homens, o Senhor cuspiu nos olhos deles e eles reviveram. Eu te peço nesse momento, passa, Senhor, a tua mão sobre os olhos da Poliana. Dá olhos novos para ela em nome de Jesus, Pai. Te peço pela vida do Dr. Ivânio e da sua família. Te peço pela vida da Josi, pela Bruna Soares, pela Clarinda, pela Clarice, pela Renata Carneiro, pela Mônica Barra, Senhor. Guarda ela. Livra ela, Senhor, no serpentário que ela vive lá. Guarda a Mônica em nome de Jesus. Te peço pela Aline Milani e seus filhos, pela Nayara Paiva, sua família, pela Irivanes e as suas crianças, pela Eunice, pela Graciele e o Gabriel, pela Sandra Manfrinato, pela Sandra Nunes, pela Roberta, pela Patrícia, pelo Paulo, pela Marisa, Senhor, que estão lá em BH. Guarda eles debaixo da tua mão poderosa, faz milagres acontecerem ali naquela casa, em nome de Jesus. Te peço pela Célia Regina, te peço pela Susan Schatz. Guarda a tua filha, Pai, cicatriza as feridas internas e externas em nome de Jesus. Te peço pela Valéria, te peço pela Ana Guiar, pela sua mamãe, que é meia teimosinha, igual a Rutinha, que também é teimosinha. Te peço pela Ana Dourado, te peço, Senhor, pela Laurita, lá da turma do YouTube, te peço pela Edma Souza, pela Kélia Brito, pela Edna Mariá, pela Socorro Ferreira, pela Patrícia Faria, pela Simone, Senhor, que pediu oração esses dias. Pai, eu te peço em nome de Jesus, ser com cada pessoa que foi falada aqui, com aqueles também que não foram falados, mas estão, Senhor, sempre vindo aqui ouvir a tua palavra. Eu te peço pela vida deles, que o Senhor nos guarde, que o Senhor nos livre do mal, que o Senhor nos sustente até a chegada do teu filho. Pai, eu te peço pela Mônica mais uma vez, fortalece a tua filha, dá visão de águia para ela em nome de Jesus. Ela precisa da visão da águia para conduzir o que tem lá na terra dela. Ela precisa, Pai, levar a tua palavra para todos ali. Ela precisa ser a fortaleza, ela precisa ser a coluna daquele lugar. Eu te agradeço, Senhor, por tudo. Eu te louvo por tudo. Te louvo porque Deus é bom em todo tempo Deus é bom. Eu te louvo porque o Senhor já preparou o nosso futuro. Eu te louvo porque o Senhor está nas nossas pelejas que vem vindo à frente. Eu te louvo, Pai, porque o Senhor vai guardar a terra brasileira. Eu te louvo, Senhor, porque o Senhor está limpando a terra brasileira. Eu te louvo, Senhor, porque o Senhor vai fazer um grande avivamento na terra brasileira, na igreja invisível do Senhor Jesus Cristo que se levanta no poder e na autoridade do Espírito Santo. Eu te louvo, Senhor, porque o Senhor vai fazer conversões ainda aqui, tanto conversões de quem vai chegar, como conversões de quem já está aqui. Eu te louvo, Senhor, porque o Senhor nos guardará em terras tupiniquins. Eu te louvo, Senhor, porque eu creio no teu poder. Eu te louvo, Senhor, porque eu sei que o Senhor é um Deus criativo. O Senhor é um Deus que cria aonde não tem. O Senhor é um Deus que transforma o que está derrubado. O Senhor é um Deus que capacita o teu povo a ter inteligência. E eu creio, Pai, que o Senhor nos capacitará, nos dará inteligência para os últimos dias desse momento, não da terra, porque a terra não vai terminar, ela permanece para sempre. Mas nós vamos passar por uma transição.
o reino de Satanás para o reino de Jesus Cristo de Nazaré. Guarda-nos debaixo das tuas mãos, no nome honrado de Jesus, o teu Filho amado, que vive para sempre. Amém e amém. Irmãos, fiquem firmes com Jesus. Não entristeça o teu coração. As notícias estão aí, ó. Deus está chacoalhando o país. Deus vai chacoalhar. É necessário que aconteça. Mas nós vamos sair lá por cima. Nosso futuro não é nessa terra aqui. É naquela terra onde Jesus vai purificar tudo isso daqui. Amém? Fiquem na graça do Senhor, que o Pai abençoe a todos em nome de Jesus. Amém e amém.